Oi! Nesse vídeo de hoje eu vou responder a uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais, que é possível emagrecer e recuperar a boa forma após os 60 anos? Essas e muitas outras reclamações, muitas outras mensagens que as pessoas mandam para mim é sobre a dificuldade que tem de emagrecer depois que elas passaram dos 60 anos. E aí elas mandam mensagem falando que as roupas não estão cabendo mais, estão muito apertadas, principalmente na barriga, né? Que o peso só aumenta, que as pessoas que elas fazem dieta, mas que não conseguem emagrecer, não tem resultado e elas estão ficando cada vez mais fracas e mais flácidas. Se você se identificou com uma ou mais dessas situações, então você precisa assistir esse vídeo até o final, que eu vou te falar como resolver essas situações, o que é possível fazer para emagrecer. E por quê? Porque sim, é possível emagrecer após os 60 anos, existe uma solução e ela é muito mais fácil do que você imagina, tá? Mas antes, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Denise Terra, sou personal trainer. Eu ajudo pessoas com mais de 60 anos a terem um corpo em forma, mais forte, com mais saúde. Para quê? Para viver mais, viver melhor, por mais tempo, com mais qualidade, disposição e independência para você fazer o que você desejar, sem nenhum problema, sem nenhuma dor, sem nenhuma limitação, tá? Mas voltando ao nosso assunto do vídeo de hoje, é muito comum as pessoas que passaram dos 60 anos acharem que não podem mais ter um corpo em forma, que não conseguem emagrecer, que não conseguem ter mais o mesmo corpo que tinham quando era mais jovem, ou até mesmo aquelas pessoas que nunca tiveram um corpo tão em forma assim, mesmo quando eram mais jovens, elas acham que não podem entrar em forma, ficar em forma, com um corpo legal, com um corpo saudável, depois que passaram dos 60 anos, tá? Mas, como eu disse, isso tudo é possível sim. Na verdade, o que acontece? A idade não é um empecilho para você ter um corpo em forma, um corpo saudável e um corpo capaz, tá? Você só precisa descobrir o que está te atrapalhando a ficar com esse corpo em forma após os 60 anos e você precisa fazer o que é necessário para conseguir esses resultados, o que é certo para você conseguir esses resultados, tá? E o que acontece é que muitas pessoas culpam o metabolismo lento, tá? Pelo ganho de peso, pelo aumento da gordura, por estar engordando. Mas ele não é o único culpado pelo aumento do seu peso com o tempo, principalmente ao longo do tempo, ao longo de algumas décadas, tá? Na verdade, são vários os fatores que contribuem para esse aumento do peso ano após ano. Isso vai aumentando ano após ano, aos pouquinhos, até que você, ao final de uma década, tem um aumento maior dessa gordura corporal do peso, tá? Mas, desculpa, a boa notícia é que a maioria deles pode ser modificado, a maioria desses fatores. Então, vamos descobrir quais são os fatores que levam ao aumento de peso e que dificultam o seu emagrecimento, principalmente para quem já passou dos 60 anos, tá? Então, o primeiro fator que a gente vai falar é sobre a genética. Muitas pessoas também colocam a culpa na genética pela dificuldade de emagrecer, tá? Só que as pesquisas já comprovaram que a influência genética ela é de apenas 20%. Você pode até ter herdado o gene dos seus pais, né, da sua família, mas ele só vai se manifestar se você contribuir para isso. O que quer dizer isso? Que mesmo que seus pais, por exemplo,
foram obesos, né, tiveram problemas com peso, você só vai ter problema com peso se você tiver uma alimentação desregulada, se você tiver outros fatores que vão contribuir para isso, tá? Então, gente, aquela desculpa que, eu engordo porque eu tenho tendência, ou então a minha genética, gente, não cola mais, tá? Não é isso que faz você engordar, tá bom? Combinado? O segundo fator são os hormônios. Não é novidade para ninguém, né? Que os hormônios, eles diminuem com o envelhecimento. E a ciência tem mostrado, na verdade, que o principal motivo do envelhecimento é o declínio hormonal e não o contrário, tá? Muita gente acha que você envelhece porque os hormônios caem, mas na verdade é o declínio hormonal que causa o envelhecimento. Isso porque os hormônios são responsáveis pelo quê? Por todo o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo, e cada um tem uma ação específica no corpo. Mas um mesmo hormônio, ele pode ter diversas funções. Podem dizer, por exemplo, o estrógeno, que é o hormônio feminino, ele pode desempenhar mais de 400 funções no corpo. Então, são os hormônios que regulam e controlam as atividades do nosso corpo, tá? E a redução hormonal mais famosa, né, que as pessoas mais conhecem, é a menopausa, que se caracteriza pelo quê? Pela redução do estrógeno, né? Principalmente pelo estrógeno nas mulheres. E nos homens é a andropausa, que é a redução da testosterona, principalmente após os 50 anos. O homem pode ter uma redução de cerca de 35% na testosterona. E a queda dos hormônios deixa o metabolismo mais lento e favorece sim o acúmulo de gordura, alterando a forma do corpo e a composição corporal, tá? A gente vai falar sobre isso agora, que é um terceiro fator para dificuldade de emagrecer. Então, lá no início, se você se identificou com uma ou mais das perguntas ou das situações, por exemplo, de que as roupas ficam mais apertadas, principalmente na barriga, e se você se sente mais fraca e mais flácida, isso é resultado de quê? Das mudanças na composição corporal, tá? Que acontece também por causa do envelhecimento. Com o envelhecimento, a gente tem uma perda de líquido no corpo. Por exemplo, uma pessoa jovem tem cerca de 70% da composição corporal de água, e um idoso, uma pessoa depois dos 60, 70 anos, tem 50%. Mesma coisa acontece com os músculos. Há uma perda de músculos com o processo de envelhecimento, além da perda de ossos, que as pessoas também já sabem, que é a osteoporose, né? Então, se a perda de líquido, a perda de massa muscular e a perda de osso, o que deveria acontecer? Deveria haver uma diminuição do peso, certo? Só que o que acontece normalmente é justamente o contrário. Entre os 40 e os 60 anos, quando já começa a haver um declínio dos hormônios, né? Existe uma perda de aproximadamente 200 gramas de músculo, tá? Nesse período de 20 anos, mas ganha-se 600 gramas de gordura por ano. Isso representa um aumento de 12 quilos de gordura em 20 anos. Então, assim, se vocês fizerem as contas, pode ser que seja esse ganho de peso que você adquiriu nos últimos 20 anos, tá? Então, a maioria das pessoas aumenta o peso na balança por causa do ganho de gordura corporal. E isso é favorecido por aqueles fatores que eu acabei de falar, principalmente pela queda hormonal e pela perda de massa muscular, tá? Existe também a redução na taxa do metabolismo. E o que é essa taxa?
é a quantidade mínima necessária para o corpo manter as suas funções, e isso varia de pessoa para pessoa e de acordo com a idade, de acordo com o peso e de acordo com o sexo. Então, a sua taxa das pessoas mais velhas é cerca de 10% mais lenta do que a de pessoas mais jovens. E é verdade sim, né? Então, que esse metabolismo ele fica mais lento com o envelhecimento. Só que, como eu disse, essa redução de 10%, ela não é a única responsável pelo aumento do ganho de gordura corporal, tá? E o que acontece que uma outra causa para diminuir o metabolismo é a perda de músculo, que acontece com o envelhecimento, e a falta de movimento ou o sedentarismo. Além disso, algumas doenças que as pessoas adquirem, como a diabetes, por exemplo, e alguns remédios, por exemplo, como a cortisona e vários outros remédios, também podem deixar o metabolismo mais lento e favorecer o acúmulo de gordura corporal, tá? Existem algumas formas para você acelerar o metabolismo através de algumas técnicas, de estratégias alimentares, através do aumento de massa muscular e através da maior quantidade de movimento que você realiza no seu dia a dia, mas principalmente através de exercícios físicos, tá? Então, gente, olha, não se engane, não coloque a culpa só no metabolismo, porque a dificuldade para as pessoas acima de 60 anos de emagrecer não é culpa do metabolismo. Então é uma série de fatores que contribuem para isso. E como eu já disse, a perda da massa muscular é um importantíssimo fator. Eu vou explicar por que a perda da massa muscular é tão importante nisso. Como vocês viram, existe uma perda de massa muscular de acordo com o envelhecimento, né? À medida que você vai envelhecendo, principalmente depois dos 60 anos, você tem uma perda de 1 a 2% de massa muscular, tá? Então você pode perder 10% de massa por década, e isso vai evoluindo, vai aumentando a partir de acordo com a idade. Então, uma pessoa que tem 80 anos, ela pode ter apenas metade da quantidade de músculo que ela tinha quando era mais jovem, né? Quando ela tinha seus 30, 40 anos. E essa perda de massa muscular, eu já falei isso algumas vezes e continuo repetindo, porque isso realmente é muito importante, tá? É uma das causas mais importantes para o declínio funcional, para a perda de capacidade física e de independência das pessoas que passam dos 60, 70, 80 anos. Inclusive, essa perda de massa muscular, ela pode levar a vários problemas de locomoção e também está associada ao desenvolvimento de uma série de outras doenças, como a osteoporose, a fadiga e as quedas, e inclusive levar à morte precoce, tá? Mas por quê? Qual que é a relação entre o metabolismo e a perda de músculo, a perda de massa muscular? O que acontece? Mesmo quando a gente está em repouso, o nosso corpo gasta energia para manter as funções, né? Inclusive para levar sangue para os músculos. E essa demanda energética, essa necessidade de energia para o músculo, ela é muito maior do que para a gordura. O músculo queima mais energia do que a gordura. Então, enquanto 10 quilos de gordura consomem ou queimam 20 calorias, tá? A mesma quantidade de músculo consome 50 calorias, quase 2,5 vezes aí de gasto a mais em energia. E aí, se
a pessoa tem baixa quantidade de músculo, né? Se ela já perdeu bastante músculo, tem pouca quantidade de músculo, massa muscular, isso vai ter um menor gasto energético para o corpo manter as suas funções. Então isso vai deixar o metabolismo mais lento e vai dificultar o emagrecimento de quem tem mais de 60 anos, tá? Espero que vocês tenham entendido a importância dos músculos para a saúde, para manter a capacidade física, a capacidade funcional, independência, mas também para o emagrecimento. E um sexto fator é a alimentação. Não é novidade, eu sei, né? Todo mundo já sabe que é importante ter uma alimentação saudável e balanceada. Que uma alimentação saudável não só ajuda nesse controle de peso, mas se a pessoa não tem uma alimentação saudável e balanceada, vai fazer mal para a saúde e vai engordar, né? Só que o que as pessoas não sabem é que existem estratégias simples e eficazes para acelerar o seu metabolismo através da alimentação, tá? E aí eu vou citar algumas dessas estratégias para te ajudar a acelerar o seu metabolismo, e isso vai te ajudar a emagrecer. A primeira delas é não pular nenhuma refeição. Quando a gente fica em jejum, quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, o corpo reduz o metabolismo porque ele entende que está faltando energia, está faltando alimento para as células. Então ele pensa, eu vou poupar porque como está faltando, se eu precisar, eu vou ter aqui guardado. Então o metabolismo fica mais lento, tá? Além de não pular nenhuma refeição, não ficar um tempo muito grande sem se alimentar, é importante fazer pequenos lanches entre as refeições, justamente para manter o seu metabolismo acelerado, para o corpo falar, olha que legal, eu tenho energia aqui, então eu vou utilizar essa energia para manter as funções aqui do corpo. Como eu tenho essa à disposição, eu vou gastar. E aí nesses lanches você pode, eu não vou entrar muito em detalhe, mas você pode usar oleaginosas, fibras, né, alimentos com fibras, para dar mais saciedade, tá? Além disso, tomar bastante água, porque a água facilita todos os processos do metabolismo. Sem a água, essas reações que acontecem são mais dificultadas, tá? Porque como 70%, 60% do nosso corpo é água, se existe uma queda nessa água, na hidratação, e aí o metabolismo vai ficar prejudicado e vai ficar mais lento, tá? Uma outra dica é aumentar o consumo de proteínas. Por quê? Gente, os músculos são feitos de proteína, né? Se você não tem um consumo adequado de proteínas, então, além dos músculos, o nosso corpo precisa de proteína para vários outros processos. E aí, a maior reserva de proteína são os próprios músculos. Então, se o corpo está precisando de proteína, ele vai lá no músculo e utiliza aquele músculo, aquela proteína muscular, para ser usado em outras reações, em outros processos do metabolismo. Mas se você tem um consumo adequado de proteínas, não vai precisar retirar a proteína do músculo para esses processos, tá? Além disso, a digestão da proteína, ela gasta mais energia, porque é uma estrutura molecular mais complexa do que o carboidrato. Então, isso vai ajudar a aumentar o seu gasto calórico, aumentar a taxa de metabolismo durante a sua digestão. E tem também alguns alimentos que são chamados de termogênicos, que aceleram o metabolismo, tem essa capacidade de acelerar o metabolismo, que são a pimenta, a canela, o gengibre, o chá verde, chá preto e o cafezinho, tá? E como eu disse antes, não faça jejum intermitente ou ficar muito tempo em jejum, tá? Jejum prolongado, a não ser que seja por orientação médica ou de um nutricionista em uma situação muito específica, tá? São pequenas dicas, né, estratégias alimentares que você pode adotar no seu dia a dia, que são muito simples, tá?
E o último e sétimo fator que eu vou falar aqui é justamente a falta de movimento. E aqui, na verdade, esse é um dos problemas mais graves e, sem dúvida nenhuma, é o que mais dificulta o emagrecimento das pessoas mais velhas, tá? Por quê? Porque quando você é mais jovem, normalmente as pessoas têm uma vida mais agitada. Elas vivem na correria do dia a dia, acorda cedo, vai para o trabalho, cuida dos filhos, faz os trabalhos domésticos, né, os serviços domésticos, etc. Não estou dizendo que quem tem mais de 60 anos não faça isso, não é isso. Mas, normalmente, a maioria das pessoas que se aposenta passa a ter uma vida um pouco mais tranquila, com menos obrigação, né? E também menos atividades, tá? E isso significa que as pessoas fazem menos movimento, gastam menos energia, ou seja, gastam menos caloria. E com o passar do tempo, mesmo mantendo a mesma alimentação, elas acabam engordando porque o gasto de energia é muito menor do que o que elas consomem através dos alimentos. Gente, isso é matemática, uma fórmula muito simples. Se você come mais do que você gasta, você vai engordar, tá? Por isso que os exercícios vão te ajudar nisso, porque você vai aumentar o gasto calórico para você emagrecer. Além disso, assim, tem várias pesquisas que já confirmaram que as pessoas acima de 60 anos são as mais sedentárias. Normalmente os idosos passam em média 10 horas por dia sentadas ou deitadas. E aí eu te pergunto, quanto tempo por dia você gasta assistindo televisão? Para ter uma ideia, 1 minuto, tá? Na verdade, 1 hora de televisão reduz em 22 minutos o seu tempo de vida. Então, você já pensou quanto tempo de vida você perdeu assistindo televisão? Você poderia, se você assiste 3, 4 horas por dia, você poderia estar fazendo alguma atividade física, um exercício físico, fazendo uma leitura, fazendo um curso, buscando outras atividades do que ficar parado sem se movimentar, deixando o metabolismo mais lento e gastando menos energia, tá? Então, esse é o principal fator que atrapalha as pessoas com mais de 60 anos a emagrecerem. E, na verdade, ele favorece o ganho de peso em qualquer idade, não só para quem tem mais de 60 anos, mas isso é agravado no envelhecimento por causa de todas aquelas outras alterações que eu já falei, tá? E essa falta de movimento, né, ou seja, o sedentarismo, ele também é responsável por várias alterações na forma e na composição corporal, tá? Como a perda de massa muscular. Então, a perda de massa muscular atrapalha, é agravada, acelerada pelo sedentarismo. E ela, além de provocar vários problemas de saúde e limitação física, perda de qualidade de vida e independência, também vai diminuir o metabolismo, como eu já falei também antes, tá? E essa perda de massa muscular e também o aumento de gordura corporal na barriga, tá? Além disso, o sedentarismo também contribui para o desenvolvimento de várias doenças, como câncer, diabetes, pressão alta, colesterol alto e várias outras. Eu já falei sobre o sedentarismo várias outras vezes. Então, o que fazer para emagrecer após os 60 anos? Você viu que você descobriu, na verdade, o que está te atrapalhando, né, para ter um corpo jovem, em forma, saudável em qualquer idade. E tudo o que você precisa fazer é cuidar da sua alimentação, mas principalmente fazer exercícios físicos para quê? Para aumentar a sua massa muscular, aumentar o gasto calórico, acelerar o metabolismo, tá? Não existe, gente, nenhum outro remédio mais poderoso, mais eficaz, que proporciona todos esses benefícios que só os exercícios físicos proporcionam para a sua saúde, para o seu corpo e para o seu metabolismo, tá? Só que tem um detalhe aqui, não é qualquer tipo de exercício
que promove esses resultados, que promove esses benefícios. Por exemplo, os alongamentos, eles são muito importantes para melhorar a flexibilidade e a mobilidade das articulações, mas eles não estimulam os músculos e eles também gastam poucas calorias, ou seja, eles afetam muito pouco o metabolismo, né? Eles não têm esse poder de acelerar o metabolismo e ter um gasto calórico significativo. Um outro exemplo é a caminhada. Embora a caminhada seja saudável, né? Ela tem um gasto calórico um pouco maior, atualmente ela não é considerada o melhor exercício para estimular os músculos nem para emagrecer. Então, o que você precisa é um programa planejado com os melhores exercícios para emagrecer e para ganhar músculos, estimular os seus músculos com orientações alimentares e acompanhamento para que você tenha mais resultado em menos tempo e com a segurança para você não se machucar. Então, se você quer emagrecer, ter um corpo em forma, saudável e contar com a minha ajuda e orientação para iniciar esse processo com segurança, eu vou deixar um link aqui para você clicar e para você conhecer todos os detalhes, tá bom? E se mesmo assim você ficar com alguma dúvida, no final dessa página você vai encontrar uma imagem do WhatsApp, você clica nela e a gente conversa e eu te respondo as suas dúvidas, tá? Combinado? Então um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!